Muito boa tarde, eu diria boa noite. Bem-vindos à Faculdade de Direito. Um pedido de desculpas pelo pequeno atraso, mas estas coisas são proverbiais numa Faculdade de Direito, a nossa tolerância académica que seja respeitada. Para dar início à sessão de abertura, pedia que de pé escutássemos os hinos do Brasil e de Portugal. Breves palavras de abertura e muito breves, a pedido, aliás, do Sr. Professor Fernando Araújo. Começo por saudar a presença do Sr. Vice-Presidente da República do Brasil, sobretudo na qualidade de professor universitário. Sr. Professor, é uma honra tê-lo conosco pelas elevadas funções que exerce, mas sobretudo porque, sendo um professor de Direito e estando conosco, o Sr. Professor honra a Academia com a sua presença, com a sua palavra, com a sua aula. Agradeço também a presença do Sr. Vice-Reitor Henrique Gaspar, na qualidade de representante do nosso reitor, o professor Cruz Serra, representando aqui a unidade das várias faculdades que se encontram na nova Universidade de Lisboa. Agradeço também a presença do Sr. Professor Romano Martínez, presidente do Conselho Científico, que com a sua presença mostra a presença do aporte científico deste colóquio. Sr. Professor Jorge Miranda, uma saudação ao Sr. Professor, que é nosso eterno diretor, nessa qualidade de Sr. Professor e de nosso decano e de todas as outras qualidades que o Sr. Professor tem na escola. Queria saudá-lo porque é um elo de ligação entre a Faculdade de Direito e a Pátria Irmã do Brasil.
Senhor Embaixador do Brasil em Portugal também, uma saudação muito especial, porque através da sua figura temos a comunidade brasileira sempre bem representada na Faculdade de Direito, e queria dizer-lhe que gostava muito, e espero que assim seja, que todos os colegas do Brasil, todos os estudantes do Brasil, se sintam em casa quando se inscrevem na Faculdade de Direito de Lisboa. Vossa Excelência tem sido o penhor dessa possibilidade. Sr. Professor Newton de Luca, na qualidade de um dos coordenadores e um amigo da Faculdade de Direito, queria agradecer-lhe também a forma como está na nossa faculdade, como está presente. Uma palavra muito especial ao Instituto de Direito Brasileiro, ao seu presidente, o professor Fernando Araújo, e à sua equipa, na medida em que é através deste Instituto que nós temos as nossas relações institucionalizadas com o Brasil, que não é fácil, porque o Brasil é um país continente e, portanto, imagino o trabalho que o professor Fernando Araújo e a sua equipa têm. Um agradecimento muito sincero, em nome da Faculdade de Direito, ao Instituto Brasileiro pela forma como está na vida da nossa faculdade. Debater o direito constitucional nos dias que correm é mais do que uma necessidade, um imperativo. O direito constitucional ainda é, e espero que continue a ser, a garantia dos nossos direitos e liberdades, a garantia de um país mais justo, mais igual, e atendendo a que hoje em dia só se fala em crise económica, em crise financeira, e parece que os direitos passaram para um outro patamar. Só se fala agora de deveres, todos temos deveres, também temos alguns direitos, e é preciso lembrar, e as faculdades de Direito têm que estar na linha da frente desse combate, que a Constituição custou, que a Constituição tem que estar na vida do direito e que é a melhor forma de chegar à justiça. Queria ser breve, quero ver se consigo. Se me permitem ainda uma palavra dizendo que quando Portugal e Brasil falam de direito constitucional, na presença dos mestres que estão neste programa que foi preparado, nós temos a garantia de que continuaremos a ter dois direitos próximos de povos que, falando a mesma língua, têm também a mesma esperança de justiça e de igualdade. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Eu passo a palavra ao Sr. Vice-Reitor. Umas breves palavras em representação do professor António Cruz Serra, reitor da Universidade de Lisboa. Bem-vindos a esta universidade, que é a universidade herdeira da Universidade de Lisboa e da Universidade Técnica de Lisboa. Esta é uma universidade constituída há apenas 2 meses, é uma universidade com 50 mil alunos, mais de 550 milhões de dólares de orçamento, 3.500 docentes, 2.500 não docentes, cerca de uma centena de centros de investigação e que agrega dentro de si 12% dos alunos do sistema universitário português, mas 1/3 dos financiamentos nacionais de ciência e tecnologia e 40% da capacidade nacional de agregar financiamentos europeus em ciência e tecnologia através do FP7 nos últimos 5 anos. Esta é uma universidade que dá uma importância estratégica fundamental à integração das humanidades e das ciências e tecnologias com as ciências sociais, com o direito, com os saberes que estão dentro desta universidade e que fazem dela hoje uma universidade mais completa do que no passado. Uma universidade interdisciplinar e uma universidade com o casamento dos saberes da ciência e da tecnologia. O direito constitucional ocupa, obviamente, uma área central na vida da universidade, na vida e na organização da sociedade. Sem direito não há sociedade organizada, nem é possível um Estado democrático. A colaboração transatlântica de países irmãos, como Portugal e o Brasil, é um fator de progresso comum e de atração global em áreas, em primeiro lugar, da cultura, mas também da ciência e também da economia. De uma forma muito sintética, bem-vindos à Universidade de Lisboa e sintam-se em nossa casa. Parece que estou em condições de passar a palavra ao primeiro palestrante para a sua palestra de abertura. O Sr. Professor Romano Martínez mantém-se o combinado, o Sr. Professor Jorge Miranda, o Sr. Professor Michel Temer, tem a Vossa Excelência a palavra. Bom, eu começar agradecendo a universidade, mas começo agradecendo o gentilíssimo aplauso, né? E cumprimento o professor Dr. Rogério Gaspar, vice-reitor desta universidade, professor Dr. Vera Cruz Pinto, diretor da Faculdade de Direito, professor Dr. Pedro Romano Martínez, presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito, e professor
e querido amigo, professor Dr. Jorge Miranda, cumprimento o embaixador Mário Vilalva, que me acompanhou no dia de hoje em vários compromissos oficiais aqui em Portugal, e até compromissos muito adequados e muito prósperos, né? De muito bom produto. E cumprimento, finalmente, meu velho querido amigo, professor Newton de Luca, presidente do Tribunal Regional Federal de São Paulo, com cumprimento do desembargador Armando Toledo, que é do Tribunal de Justiça de São Paulo, que aqui se faz presente, assim como cumprimento as demais autoridades que aqui se acham, né? Professora Samanta, enfim, não vou nominar a todos, porque teria que pegar pelo menos as duas primeiras filas e nominar um por um. Mas eu me sinto muito honrado pelo convite feito pela universidade e para participar deste Congresso de Direito Constitucional, também encabeçado pelo Newton de Luca e sua equipe, né? Porque falar em Portugal, em primeiro lugar, exige uma responsabilidade extraordinária. Até porque, professor Jorge Miranda, as boas lições do direito constitucional, muitas delas nós auferimos precisamente dos autores portugueses. Então, falar aqui, diante de mestres extraordinários, acarreta uma responsabilidade extraordinária. Por isso que, ao invés de exatamente proferir uma aula, eu vou dar algumas poucas opiniões a respeito da Constituição de 5 de outubro de 1988, que precisamente, hoje é dia 7, né? Há 2 dias atrás, completou suas bodas de prata, né? Fez 25 anos de existência. E eu quero relatar aos alunos que aqui estão, e peço licença aos mais doutos, né, pela trivialidade e obviedade de algumas afirmações, porque elas se destinarão única e simplesmente a encaminhar o nosso raciocínio. Mas eu começo por dizer como se deu o evento da Constituinte de 1987-1988, que registro desde já para os alunos da Faculdade de Direito que a convocação da Constituinte não foi um ato de natureza jurídica, mas foi um ato político, não é? Porque, embora convocado por uma emenda constitucional, então remetida ao Congresso Nacional pelo presidente José Sarney e aprovada pelo Congresso Nacional, portanto, com todas as características de um ato jurídico ancorado na Constituição, mas, ao contrário, quando se fala em Constituinte, o que se fala é numa ruptura com a ordem jurídica constituída. E nenhuma Constituição, pelo menos que eu saiba, prevê a sua própria eliminação. Ela se prevê modificável por meio de emendas constitucionais, porém, ou até por uma revisão, como é o caso de Portugal, mas perpétua. As Constituições não prevêem a sua própria eliminação. Então, aquilo, registro com muita ênfase, que se denominou emenda constitucional, foi um ato político, tendo em vista as realidades sociais que o Brasil vivia naquele instante. Aliás, a Constituinte muitas vezes surge precisamente do convencimento. Se eu aqui, por exemplo, dissesse para que nós iríamos convocar uma Constituinte e todos os senhores e as senhoras se convencessem e convencessem toda a